Hoje eu vou te mostrar um método rápido para monitorar as entregas dos teus projetos. Para você que gerencia 2, 3, 4 ou mais projetos ao mesmo tempo, use essa técnica que vai te ajudar muito no teu dia a dia. Ou mesmo para você que tem apenas um projeto ou ainda não tem nenhum, aprenda já na prática para que você tenha um ganho de eficiência e não fique aí perdendo muito tempo com ferramentas muito complicadas. Olha, eu também uso isso e hoje eu quero compartilhar com você, mas para isso você precisa assistir esse vídeo até o final. Opa, Alex Rosa aqui, especialista em gerenciamento de projetos, programas e portfólios e também sou especialista em gestão de PMO, escritório de projetos. E para você que já se interessou nesse conteúdo, eu já lanço a pergunta: qual o método que você usa para gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo? Existem alguns, não é mesmo? Se você já utiliza algum, compartilhe aqui comigo nos comentários abaixo, que eu vou ficar muito feliz de conhecer o teu método. E te convido a conhecer esse método aqui que eu uso, se é que você já não usa também. Para você que ainda não usa nada nesse sentido, eu vou te apresentar algo relativamente simples, que é um método de 3 passos e que serve para monitorar as entregas dos seus projetos de uma forma muito eficaz e rápida. Com isso, a gente não fica perdendo tempo muito com métodos e ferramentas mais pesados. E agora vamos aprofundar o conteúdo entrando lá diretamente na minha tela. E já estamos aqui na minha tela, um método rápido para monitorar as entregas do projeto. E a gente vai começar falando sobre benefício, afinal de contas, qual é o benefício do uso desse método? Bom, se você quer ser um líder de projetos eficiente na sua organização, você precisa utilizar métodos rápidos e que te deem a mesma eficiência, ou seja, não basta apenas você ser eficiente, você precisa estar cercado de boas ferramentas que sejam rápidas e que preferencialmente te deem uma boa visão sobre tudo que está acontecendo no teu projeto. E aí com isso você vai ter uma celeridade no processo de monitoramento. Esse é o ideal, esse é o nosso objetivo aqui. Você, além disso, você vai aproveitar uma ferramenta que já existe ou já deveria existir no planejamento do teu projeto. Não vamos reinventar nada. E claro, né, tem uma questão bem interessante que é a questão do monitoramento visual. Ele é muito mais poderoso do que os monitoramentos de tabela, monitoramentos de outras formas que a gente tem. Além do que, esse método que eu trago aqui, ele é de fácil entendimento, fácil compartilhamento e também de fácil manutenção. Em apenas uma página você consegue dar toda a visão das entregas do teu projeto para as principais partes interessadas. E nesse vídeo de hoje, nós vamos conhecer um método de 3 passos que me dá bastante celeridade no acompanhamento visual dos meus projetos, aqueles que eu estou em fase de monitoramento. Como que eu uso isso de forma gratuita, ou seja, não pago o software para fazer isso. E vou falar também sobre quem é o responsável, né? Quem é que vai operar esse método aí e vai cuidar dessa parte do monitoramento. Bom, como é que eu descobri isso, né? Eu descobri até acidentalmente, descobri sozinho. Na época eu estava bastante sem tempo para criar um cronograma, era um projeto muito grande, vários meses de execução, eu estava completamente sem tempo, com a equipe muito enxuta, então não tinha tempo para, além da EAP que eu já tinha criado, né, uma EAP muito completa, uma visão excelente, uma visão muito abrangente de tudo que precisava ser feito no projeto e entregue. Eu estava sem tempo para criar para desdobrar essa EAP num cronograma de execução, ia dar um cronograma de, sei lá, 800 mil linhas, né? Então, por essa falta de tempo, eu procurei buscar algo que pudesse facilitar o meu dia a dia, que não precisasse estender mais horas em cima de um desdobramento de um cronograma maior, porque a minha equipe estava muito enxuta. Então, casualmente, eu experimentei algo e que deu muito certo, e que depois eu comecei a replicar essa técnica em outros projetos e continuou dando certo. Ou seja, ela se mostrou muito eficiente e rápida no meu dia a dia de projeto. Vamos lá? Vamos nessa? Passo 1, então, dos nossos 3 passos. Eu preciso ter uma EAP bem estruturada no meu projeto, né? Aliás, você precisa ter uma EAP bem estruturada. Esse é o primeiro passo, né?
Se você não tem uma EAP, já começa que você deveria ter, né? Todo projeto aí que segue uma orientação mais preditiva, ou seja, aquilo que a gente já enxerga um escopo à vista, né, daquilo que a gente pretende entregar, aqueles projetos que a gente já tem mais claro no escopo quais são as suas entregas, num período futuro, a gente já pode pensar em ter uma EAP. A EAP nos ajuda a dar essa visão geral, essa estruturação. Então, o passo 1 é, você precisa ter uma EAP, uma estrutura analítica do projeto, para que isso embase o seu gerenciamento de escopo. E não basta ter uma EAP, tem que ser uma EAP bem estruturada no seu projeto. Então, essa é a nossa EAP aqui de exemplo, nossa estrutura analítica do projeto, com 4 raias, mostrando uma primeira parte de gerenciamento, depois as fases intermediárias e, por fim, lá o encerramento. Essa EAP, essa ferramenta, ela é utilizada durante o planejamento do escopo do projeto, segundo as melhores práticas aí do Guia PMBOK, e também ela, né, essa ferramenta bem estruturada, ela é a base não só desse método que eu estou trazendo aqui, mas é a base do projeto todo. Eu sempre costumo dizer que uma EAP é a principal ferramenta do líder de projetos, porque é por ali que ele tem uma visão global de tudo que precisa ser feito. Bom, e para você que já conhece a EAP, já sabe desenvolver uma EAP bem feita, já não requer mais atenção nesse ponto, olha, pula lá para o passo 2, avança o vídeo aí, vai direto para lá, que esse caminho aqui está vencido. Agora, se você quiser dar uma repassada em alguns conceitos, ou se você não conhece como fazer isso, eu vou entrar um pouco mais de detalhe aqui hoje, para que a gente tenha essa base bem forte, né, do que significa uma EAP bem estruturada, segundo alguns conceitos mínimos que eu vou trazer aqui, mas que já vão te ajudar a ter uma visão melhor do que é uma EAP mais estruturada. E então fica comigo no passo 1 aqui antes de avançar, porque essa parte é a mais importante de todas. Algumas considerações iniciais aqui. Então, como eu comentei, a EAP é a principal ferramenta do líder de projetos. Na minha visão, eu não dispenso ela. Todos os meus projetos têm EAP, então considero ela como a principal ferramenta. Ela vem do acrônimo em português e inglês, né? Ou seja, EAP de estrutura analítica do projeto, do inglês Work Breakdown Structure. E este processo de criar EAP é o processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Resumindo, então, aqui uma EAP é uma estrutura hierárquica orientada às entregas do projeto, tá bom? Então, é uma estrutura que ela tem a visão de entrega, ela representa as entregas do projeto. Bom, para que serve essa ferramenta, né? Qual é o objetivo dela? O objetivo principal é identificar todas as entregas do projeto. Quando falo em entregas, produtos, serviços e resultados, por meio de uma imagem. Aqui que vem a beleza, né? O poder do visual, de nós enxergarmos aquilo que está acontecendo, enxergarmos onde estão os atrasos, os problemas e principalmente o que está sendo entregue a tempo. E os benefícios de usar um EAP? Então, o principal benefício é que ela fornece uma visão estruturada das entregas do projeto para todos os interessados, né? Ela é de fácil entendimento porque ela permite essa interligação das coisas. Então, a equipe fica com essa visão mais estruturada, o sponsor, demais partes interessadas. Então, é uma ferramenta essencial para os nossos projetos. Ela fornece essa visão comum, né, para o líder de projetos e para a tua equipe, ou seja, coloca todo mundo na mesma página, o mesmo entendimento do que deve ser feito, quais são as subentregas para que uma entrega maior seja feita. Quando nós tivermos dúvidas de escopo, isso vai ficar latente na EAP, vai ficar uma parte faltando, então você vai conseguir tratar isso de uma forma mais rápida. Sugestões da equipe, por exemplo, ao observar a EAP, a equipe mesmo pode sugerir ou pode dar conta de alguma falta de algum pacote de entrega. Então, a gente acaba tendo muito ganho com isso porque ela não deixa de ser colaborativa, né? Não é algo que vai ficar embaixo do braço do líder de projetos.
E sendo uma ferramenta que é de domínio de planejamento de projeto, ela é uma ferramenta que ela pode ser compartilhada desde que devidamente versionada, né? Tenha sempre a versão oficial, mas ela pode ser compartilhada com a equipe para que a equipe possa colocar a sua visão, identificar as falhas, ajustar. Então isso é bem importante. E é isso, né? Ela acaba alinhando o entendimento geral do projeto também, não só com a equipe, mas com todas as partes interessadas, né? Sponsor, clientes e demais stakeholders. Outro ponto importante é que a EAP é um insumo para outras áreas do projeto além do escopo. Ela é a principal ferramenta que nos apoia durante o planejamento de escopo, mas ela também apoia outras áreas. Por exemplo, nós podemos pensar em requisitos do projeto a partir da EAP, né? Identificando as entregas que estão lá na EAP e tentando entender quais são as características necessárias para cada entrega e, por sua vez, começar a gerenciar esses requisitos. Nós podemos usar uma EAP para melhorar o orçamento do nosso projeto. Quanto custa cada pacote de entrega? Quanto custa um componente inteiro de entregas? Então o orçamento fica mais refinado. Nós podemos desdobrar um cronograma, né, se você quiser, depois desdobrar um planejamento em forma de cronograma com atividades, linha a linha, através da EAP, né? Inclusive tem software que faz isso automaticamente, que eu vou mostrar mais adiante. Você pode entender os recursos que serão utilizados no projeto, serão custeados, pessoas alocadas, máquinas, equipamentos, diretamente observando a sua EAP. Você pode também pensar em riscos a partir da EAP. Que riscos são inerentes àquelas entregas previstas na EAP. Inclusive, você pode fazer uma EAR, uma estrutura analítica dos riscos do projeto. Comunicação, você pode entender quais entregas previstas na EAP impactam diretamente na comunicação ou vice-versa, o que eu preciso comunicar a partir das entregas previstas ali. E principalmente, a gente pode identificar o que não é escopo do projeto. Já que a gente tem todo o escopo configurado visualmente, isso fica muito mais claro para que tanto a equipe quanto o sponsor e cliente saibam o que não é o escopo do projeto. E falando em entrega, é importante a gente entender esse termo também, que aparece frequentemente na linguagem de projetos, das equipes de projeto. O que é uma entrega? O termo entrega lá no PMBOK significa qualquer produto, resultado ou capacidade de realizar um serviço que seja único e verificável, produzido para concluir um processo, fase ou projeto. Então tudo aquilo que eu produzo, seja um produto, um resultado de alguma coisa, uma capacidade de realizar um serviço, né? Desde que eu consiga verificar, dimensionar, que seja algo único, resultante daquele processo, por exemplo, eu consigo então afirmar que isso é uma entrega, tá? Isso vai estar dentro de um processo, né? Vai ser uma saída de um processo, vai ser saída de uma fase do projeto ou saída do projeto. Então eu posso ter entregas a partir da conclusão de um processo dentro do projeto, eu posso ter entregas a partir da finalização de uma fase do projeto e eu posso ter entregas ao final do projeto. E o que é um entregável, né? Muitas vezes a gente encontra esse termo entregável nas linguagens aí do dia a dia das equipes de projeto. Entregável é tudo aquilo que se consegue entregar, né? Que pode ser entregado, confiado, entregue, como eu comentei antes ali, dimensionado, mensurado. Resumindo, entrega e entregável é a mesma coisa. Entregável é um neologismo que foi criado para a língua portuguesa, mas no fundo é uma entrega. Então aqui, o entregável é qualquer produto ou serviço resultado de uma atividade, subprocesso ou processo, e que será entregue ao cliente na organização ou a outro processo. Muitas vezes termina um processo, faz uma entrega e esta entrega dá base para o próximo processo na fila, sujeito à aprovação do patrocinador, gerente, cliente ou um ato de processo. Então tudo aquilo que deriva de alguma fase de projeto ou processo, né, que seja dimensionado, seja mensurado e que tenha aí uma aprovação, né, de alguém interessado nisso. Então a isso a gente chama entrega ou entregável. Como uma EAP é representada? Então a gente tem essa forma gráfica visual aqui, representada ao lado por essas caixinhas,
que parece um organograma, mas não se confundam, não é um organograma, é só uma representação visual disso. E também existe a forma textual, essa forma que tem recuos, né? Para cada desdobramento, para cada subentrega, a gente vai recuando à direita à medida que a gente vai desdobrando. Mas, para o nosso método aqui, a gente então entende que a forma gráfica visual ela é a recomendada para esse nosso método de 3 passos para que nós consigamos aí monitorar rapidamente as nossas entregas de projeto. Bom, e como funciona a estruturação de uma EAP, de uma estrutura analítica do projeto? Então nós temos como uma principal técnica para fazer essa estruturação é a decomposição. O que é isso, né? Nada mais é do que a divisão de um componente maior em componentes menores. Então eu vou quebrando as entregas maiores em entregas menores. Olha, se eu vou quebrando entregas maiores em entregas menores, então eu não posso ter uma entrega menor só, eu preciso ter pelo menos 2 entregas menores. Então já começa uma primeira regrinha aí. Então você sempre precisa pensar, olha, para que eu possa ter essa entrega maior, por exemplo, uma bicicleta, a entrega maior é uma bicicleta. Quais são as entregas menores que eu posso ter? Olha, eu posso ter roda, ou então, né, a roda completa com o pneu junto, eu posso ter banco, eu posso ter quadro, né? Então pensar quais são as entregas menores que eu preciso ter para que eu consiga então fazer essa entrega maior. Em síntese, consiste em dividir as entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, até que as entregas do trabalho estejam definidas em seu último nível. Importante aqui, esse último nível da EAP a gente chama de pacotes de trabalho. Em seguida a gente vai ver aqui as nomenclaturas, né, dos níveis, mas aqui a gente já chama para esse detalhe. Esse último nível é o pacote de trabalho. Então a gente vai subdividindo as entregas maiores em entregas menores, né? A ideia é que você aponte para componentes menores e mais gerenciáveis, entenda quais são os recursos, qual é o trabalho que está sendo previsto nesses pacotes menores, até que você chega no último nível que a gente chama aí de pacote de trabalho. Falando em nomenclaturas e níveis, nós temos então aqui no primeiro nível, geralmente a gente coloca o nome do projeto ou às vezes o nome do produto. Então, por exemplo, projeto tal ou produto tal, por exemplo, bicicleta, como eu citei anteriormente, ou reforma da casa, enfim. Você pode colocar tanto o nome do projeto quanto o nome do produto. No segundo nível, neste caso aqui, nesta representação, nós temos fases ou áreas. Nós temos um subnível aqui de fases ou áreas. Pode ser fase 1, fase 2, ou produto 1, produto 2. Então nós temos essa subdivisão aí. Depois, no terceiro nível, nós temos aqui os agrupamentos ou produtos, também servem. E por último, os pacotes de trabalho, que são aqueles pacotes que eu comentei anteriormente, que são o último nível da EAP. E a todos esses aqui a gente pode chamar de componentes. Cada caixinha dessa aqui a gente pode chamar de componentes da EAP. Sobre balanceamento da estrutura, olha só que interessante. Você não precisa ter uma EAP balanceada. O que é isso? Olha esta EAP. Essa aqui é um exemplo de uma EAP de um curso online e você pode notar que ela tem mais caixas, mais componentes à esquerda da EAP. Eu não preciso ter uma EAP balanceada, ou seja, a mesma distribuição de caixinhas dos dois lados. A EAP ela precisa ser funcional, ela precisa ser bem estruturada, ela precisa representar o que o projeto precisa e não ser uma construção visual balanceada. Isso é importante. Então, esta EAP aqui ela está correta. Vamos falar sobre linguagem, qual é a linguagem utilizada. Então, você que está trabalhando com uma EAP, você precisa se familiarizar com essa linguagem utilizada nos componentes quando for construir sua EAP. O que você vai escrever ali dentro, nos nomes dos componentes, digitar os nomes de cada entrega. Isso é bem importante, porque a forma como você descreve os títulos já denuncia se você conhece desse assunto ou não. Então, primeira dica, não utilize verbos na descrição dos pacotes. Não se usa verbo. Por quê? Porque verbo você vai colocar lá no cronograma do projeto. Lá são verbos. Verbos representam ações no projeto. Então, coloca lá no cronograma verbo.
Aqui não é verbo, aqui você vai utilizar substantivo ou então um substantivo com um particípio. Eu já vou explicar mais à frente. Então, em vez de pintar casa, você vai colocar casa ou casa pintada. Inclusive, essa questão de não colocar verbo na IAP é um dos 7 erros da IAP que existem aí. Existe também os 10 mandamentos da IAP que correm na internet, do professor Xavier, que tá lá, esse erro é um deles, né? Que você não pode colocar verbos na sua IAP. Então, como é que a gente descreve os nomes dos componentes, né? Ou dos pacotes? Aqui a gente vai utilizar uma prática chamada linguagem de entregáveis. Olha só que bacana. Eu aprendi esse termo linguagem de entregáveis numa capacitação que eu fiz e achei muito interessante. A partir dali eu comecei a absorver essa expressão, linguagem de entregáveis, né? Para a gente poder descrever as EAPs, embora eu já soubesse da técnica, mas a expressão eu achei muito bacana e eu costumo utilizar ela também. Então a gente tem essa questão, olha, nós vamos nomear os pacotes com o substantivo ou então o substantivo com o particípio. E, principalmente, para aquelas coisas que podem ser entregues, verificadas e aprovadas. Eu vou ter na minha EAP entregas, né? Entregas que são verificadas e aprovadas por alguém. Então, pela questão do substantivo, o substantivo nos traz a noção de qual é a entrega, a noção clara de qual é a entrega, o que precisa ser entregue, verificado e aprovado. Olha que bacana. E aí já o particípio já nos diz como a entrega será feita, indica uma ação finalizada. Olha que interessante, né? Então, como o exemplo que eu falei agora há pouco, já vou trazer em tela aqui. Olha só, nós temos aí nos pacotes de trabalho pintar sala, concluir piso, cama, sofá, jardinagem concluída e mesa entregue. Então, a partir dessa regra que eu acabei de mencionar, pintar sala e concluir piso é um erro de linguagem de entregáveis, né? Porque nós temos verbo aqui no pacote. A gente não pode, lembrem, verbo é lá no cronograma, lá indicação. Aqui indica substantivo. Aqui indica qual é o objeto que eu preciso entregar e verificar e aprovar isso com alguém. Tá? Nós temos cama e sofá. Opa, cama e sofá é um substantivo, vou verificar isso com alguém vai dar um aceite? Sim, vai. Bem como jardinagem foi concluída, sim, mesa foi entregue, sim. Então, aqui nesses 4 pacotes, a linguagem de entregável está de acordo com o esperado. Aqui eu trago para você um exercício muito interessante para a gente fazer conversão de nomes, né? É muito, muito, muito comum as pessoas criarem as suas EAPs com verbos. É muito comum, fica quase que natural porque a gente tem uma tendência de pensar no projeto por ações, né? E não por entregas. Então a gente vai descrevendo ações na EAP muito automaticamente. Mas tem uma forma para a gente fazer essa conversão de nomes se houver dúvida na hora de transcrever esses verbos aí, que é o seguinte: você vai identificar onde está o seu substantivo no nome que você fez, né, para o nome que você deu para aquele componente. Então, no nosso caso aqui, o instalar é o verbo, estrutura é o nosso substantivo, então identificamos nosso substantivo. Aí a gente vai inverter, vai passar o estrutura por primeiro e vai colocar o verbo por segundo. Só que não fica bacana, né? Estrutura instalar não fica bom. Então o que a gente faz? Aplica o particípio aqui. Então, em vez de estrutura instalar, a gente vai substituir o R final do instalar pela aquela terminação, ada. Né? O particípio é isso, né? É o verbo e mais aquelas terminações. Ada, ido, ado. Então isso nos dá estrutura instalada. Esse é o exercício de conversão de nomes. Mais um exemplo aqui, desenvolver plano. De novo, o verbo, né? Não é desenvolver plano. A gente pega o plano, passa por primeiro e fica plano desenvolvido. Opa, passou. Plano desenvolvido, né? O verbo aí com o particípio. Espero que tenha ficado claro essa parte aqui. Esse exercício é bem simples, mas ele nos ajuda. Depois que a gente fez toda a nossa EAP, a gente pode, né, fazer um check geral aí nos nomes dos pacotes e, se precisar trocar, já aplica esse exercício de conversão aqui que vai ficar muito bom. Sua linguagem de entregáveis vai estar 100%. Bom, vamos falar aonde que a gente pode construir uma EAP.
Existe software? Como é que eu faço para isso? Isso é para quem não conhece ainda essa ferramenta. Bom, o primeiro ponto que eu indico é papel e caneta, né? Papel e caneta é um ótimo exercício para a gente fazer, para praticar, para entender o projeto. Eu até tenho, eu gosto de contar uma história que eu cansei de, a gente fazia, né, eu tenho 2 filhos pequenos e a minha esposa que organizava os aniversários deles aqui em casa. Eles têm datas próximas assim, e então sempre esquecia alguma coisa, sempre tinha que ir no mercado de última hora, um gelo que esqueceu, uma bebida que esqueceu, e acabava sobrando isso para mim, né? Eu não gosto. Na prévia da festa, assim, faltando uma hora, eu quero estar pronto, esperando os convidados e tal, e ela sempre chegava para mim e dizia, olha, puxa vida, esqueci de pegar tal coisa, a gente precisa de guardanapo e não veio, esqueci de pegar o gelo, e acabava sobrando para que eu fosse até o mercado e buscasse essas coisas que ela havia esquecido. E como eu não gosto disso, né, e isso começou a acontecer não só nas festas de aniversário das crianças, mas em outras ocasiões também. Mas numa dessas festas especificamente, eu puxei um papel e uma caneta e disse, não, hoje a gente vai resolver esse negócio, né? A festa tava chegando ali, faltava alguns dias, e aí eu lembrei, né, que sempre ocorria isso, e eu pensei, não, dessa vez não vai ser assim, dessa vez vai ser diferente. Então eu peguei uma folha A4, uma caneta e comecei a desenhar com ela ali, olha, o que a gente precisa para esse aniversário das crianças, né? Então fui criando a minha EAP ali, fui rabiscando, rabiscando, e o legal disso tudo é que a festa correu super bem, eu não precisei ir no mercado de última hora e principalmente eu usei essa mesma folha de papel nos anos seguintes. Então foi uma ferramenta muito prática e fácil e que me ajudou aí para vários anos. Eu tenho ela guardada ainda. Se eu encontrar aqui fácil, eu já printo ela na tela aí e vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Então, começar por papel e caneta é uma boa prática, tá? Para a gente entender o projeto. Até porque, como a EAP tem tipos, né? Existem tipos de EAP, dependendo do seu projeto, dependendo da natureza dele, do escopo dele, a gente pode usar um ou mais tipos de EAP para isso. Então, talvez valha a pena dar uma rabiscada no papel antes de colocar isso para um software. Bom, existe software específico para isso, né? Antigamente a gente chamava de WBS Tool ou WBS Tools, e agora ele é WBS Schedule Pro, né? É uma ferramenta bem bacana, ela é especialista nisso, né? De você criar estruturas de analítica de projeto. Então já fica a dica aqui, se eu não me engano ela é paga, né? Mas ela tem uma integração com o Project, por exemplo. Então, o que é bacana disso, né? Se você criar a tua EAP no WBS Schedule Pro, cria uma estrutura de AP bacana, bem feita, bem estruturada, você consegue exportar isso, né, e já jogar dentro de um MS Project. Então, teu cronograma, toda a base, todo o esqueleto do teu cronograma vai estar pronto quando você precisar desdobrar ele a partir dos componentes da sua EAP. Ele tem uma integração nativa com o MS Project. Então, fica a primeira dica de software. E a segunda dica é demais documentos de software, demais documentos de software de escritório, né? Por exemplo, o pacote Office, Google Docs, porque eles facilitam o compartilhamento disso entre a equipe e a apresentação. Eu trabalho muito com apresentação de projeto, né? Então, por exemplo, eu já não gosto muito da parte visual do WS Schedule Pro. Eu acho ele muito rudimentar. Eu prefiro algo mais rebuscado visualmente para quando a gente precisa apresentar o projeto. E geralmente eu faço apresentações de projeto em PowerPoint, por exemplo. Então, eu acho melhor, aí é uma questão de gosto, mas eu acho melhor colocar uma EAP visual mais bonita no próprio PowerPoint do que printar uma tela lá do WS Schedule Pro. Pode ser, se você faz a integração com o Project e isso agiliza o teu dia a dia, perfeito. Printa lá e traz para cá. Eu já prefiro fazer diretamente no PowerPoint. Então essa é a minha dica aqui. Eu uso só PowerPoint para EAPs, hoje faz tempo já.
e eu uso aquela função do Smart Art, não sei se você conhece. Vai no menu, abre o PowerPoint, vai lá no menu Inserir, Smart Art, Hierarquia, Organograma. Olha só que legal, vou mostrar aqui, ó. Menu Inserir, aí tem o Smart Art, aí vai aparecer essa telinha aqui. Aí você vai no Hierarquia, vai abrir um submenuzinho e aí você vai ali em Organograma, tá? Então eu crio uma EAP que não é um organograma, mas a partir de uma ferramenta de organograma dentro do PowerPoint. E funciona super bem porque eu consigo arrastar, ela tem o fundo transparente. Se eu arrastar as bordas laterais, ela vai diminuindo à medida que eu preciso aumentar ou diminuir o tamanho. Então fica muito fácil mexer na estrutura, fica fácil de colocar os nomes, de pintar ela, enfim, eu gosto muito, fica muito prático de trabalhar. Além do que eu consigo então ter uma EAP de acordo com a identidade visual do meu projeto, numa apresentação de projeto para clientes, para patrocinadores ou mesmo para a própria equipe. Fica muito bom criar dentro desse material. E eu faço isso aqui porque também me ajuda numa outra questão, que é a própria técnica de 3 passos, né? Por isso que eu quis aprofundar de construir a EAP aqui dentro do PowerPoint, porque a técnica de 3 passos que eu uso, você pode usar de outra forma, mas eu uso dentro do PowerPoint mesmo. Pela questão da praticidade entre a própria equipe, todo mundo consegue acessar, abrir um PowerPoint, como também na hora que eu preciso apresentar isso para alguém, já está pronto. Então aqui nós vamos para alguns exemplos práticos de EAP. Nós temos essa aqui que é uma EAP bem simples, ela traz uma questão de ter nós temos aqui 4 raias, sendo que a primeira é a parte de gerenciamento, né? Então já aqui fica uma boa prática para você. Geralmente o ideal é que você coloque uma primeira raia de gerenciamento bem no início, e depois lá no final uma raia de encerramento do projeto, ou finalização do projeto, enfim. E aí no meio você vai recheando com fases ou com entregas maiores, certo? Então um exemplo prático bem simples aqui. Então, por exemplo, a gente tem na parte de gerenciamento as questões que tocam a equipe do projeto. A gente tem aqui na fase 1, temos subentregas, fase 1A, fase 1B. Depois fase 2 também subentregas da fase 2A, fase 2B. E por fim, as questões que precisam aqui estar explicitadas para o encerramento do projeto. Olha, se você está visualizando essa aula pelo Instagram, pelo Facebook, dá um pulinho no meu YouTube, tem essa aula também lá o vídeo está maior, preenche toda a tela, então você vai enxergar melhor aí, porque para frente vai ter EAPs maiores, então daqui a um pouco vale a pena você olhar lá no YouTube. Vamos a um outro exemplo prático, uma EAP de um curso online, 4 também grandes áreas e 4 componentes maiores. Nós temos dentro do componente de gerenciamento a parte de equipes, nós temos dentro do pré-lançamento a parte de marketing, equipe de TI, né? Quem são as áreas da empresa responsáveis pelo pré-lançamento. Nós temos a parte de lançamento, que aí diz que é o comercial e o palestrante são responsáveis diretamente por essa entrega. Depois o pós, né? O pós-lançamento, que é a equipe de suporte ao produto e a equipe de encerramento. Notem que neste terceiro nível a gente não está falando de entregas, né? A gente tá falando aqui quem são os setores responsáveis. Aqui é um outro tipo de EAP que a gente está trazendo em tela. Agora sim, agora a gente tem as entregas aí propriamente ditas dentro de cada raia dessa aí, dentro de cada área, né? Qual área suporte que vai prover as entregas necessárias. Como eu falei, se você não está enxergando, se está no Instagram e não está enxergando, corre lá no meu YouTube que daí você consegue ampliar esse vídeo de boa. Mais um exemplo prático, esse exemplo tem bastante na internet, mas tem bastante exemplo errado, inclusive, na internet, esse exemplo do churrasco de final de semana. Então eu criei aqui uma EAP de churrasco, só para a gente entender como é que ficaria. Nós teríamos pelo menos aí 6 pacotes, claro que cada um configura o churrasco à sua maneira, então eu dei uma configurada no churrasco à minha maneira e defini que o meu churrasco precisaria ter 6 componentes abaixo do nome do projeto e dentro de cada componente as subentregas necessárias para que o churrasco seja realizado com sucesso.
Note que eu não tenho, né, uma EAP balanceada aqui. Essa é uma boa prática que eu comentei lá no início da nossa aula. A ideia não é ter ela balanceada, mas ela precisa representar as entregas do projeto. Legal, agora vamos para o nosso passo 2, entendido, né, assim, brevemente. Claro que esse assunto dava para estressar mais, dava para aprofundar mais, mas hoje a ideia não é falar sobre EAP, a ideia é para falar sobre um método rápido para monitorar as entregas do projeto. Quem entende de EAP, quem já faz EAP, quem não tem dúvida, veio direto para cá, para o passo 2, para entender, né, como que aplica a EAP nesse contexto de método rápido para monitorar as entregas do projeto. Então esse é o nosso passo 2. A partir da EAP vencida, bem estruturada, você vai então aplicar o passo 2 que começo a explicar para você neste momento. Olha só, o passo 2 é utilizar uma sinalização semafórica na nossa EAP. Vamos lá, para quem nunca ouviu esse termo, vai fazer o seguinte. A gente precisa entender quais são os padrões de desvio versus cores representativas, né? O que quer dizer isso? Que cor significa se a entrega foi feita? Que cor significa se a entrega está atrasada, ou tem problema, está em andamento? Enfim, tá? A gente vai definir, vai convencionar isso no projeto. Geralmente, a gente costuma usar uma sinalização semafórica porque ela tende a ser universal, né? Verde, vermelho e amarelo, né? Verde está tudo certo, amarelo tem algum problema ali, vermelho o negócio está pegando. Então a gente costuma utilizar esse padrão, por isso que a gente chama, por isso que eu chamo aqui, né, o passo 2 de o passo da sinalização semafórica. Mas a gente não precisa ficar preso aí às 3 cores. Inclusive é legal a gente expandir um pouquinho, porque aplicando as 3 cores, a gente vai entender que tem outras necessidades envolvidas, que eu já mostro na sequência. Outro ponto importante, além de aplicar a questão da sinalização semafórica, é nós criarmos uma legenda de apoio para quem está enxergando isso e para nós mesmos como líderes de projeto, para a gente entender se estamos fazendo a leitura correta, se estamos aplicando uma regra que ela é a mesma para todos os projetos, né? Isso é bastante importante, então, a criação desta legenda. Vamos lá, então, agora numa EAP com legenda, a gente vai convencionar aqui que o verde é a caixinha que estiver verde, a caixinha do concluído, a caixinha do amarelo é atrasada e a caixinha do vermelho é atenção, pontinho de atenção, tem um risco aqui. Então, o primeiro ponto da gente fazer esse passo 2 é aplicar a sinalização semafórica na nossa EAP. Por enquanto, aqui para este exercício, né, eu já criei uma legenda ali embaixo. Essa legenda, esse apoio visual que vai me dizer como eu vou monitorar o meu projeto daqui para frente. E aí eu tenho mais uma caixinha que significa entrega planejada, né? Então, é o status quo da EAP do momento atual. Planejei minha EAP, estruturei, tá tudo certo, fechei o planejamento, tudo ok, beleza. Então esse tudo ok neste exercício aqui tá tudo, as caixinhas estão pintadas de branco porque o fundo é mais escuro. Então eu vou representar isso na legenda também. Olha, caixinhas brancas significa entrega planejada, tudo planejado, tudo certo. A partir daqui, o que for colorido tem o seu significado correspondente. Olha que legal, aqui a gente tem um segundo tipo de legenda que eu costumo usar também e que aí nos ajuda a entender quais são os outros movimentos importantes de estarem no radar, que não somente o verde, vermelho e amarelo. A ideia é que por outras cores a gente consiga informar para quem está precisando qual é o status de cada componente, qual é o status de cada entrega. Então nós, por exemplo, podemos atribuir que, olha, em azul, tudo que for em azul estará em andamento. Tudo que for em preto é uma entrega que não foi realizada e não será realizada, descartada completamente. Claro que devidamente consensada com equipe, sponsor e cliente, né? Mas talvez faça sentido para você alocar isso na tua legenda. E se houver necessidade de criar outras cores,
fica à vontade. Eu só não recomendo criar muito, porque senão fica muito carnaval, acaba perdendo um pouco o sentido dessa coisa de bater o olho e já saber como as coisas estão, tá? Eu diria que aqui é o máximo que a gente poderia ir, aí de 6 cores, até se possível menos, tá? 3 a 4 cores é o ideal, mas até 6, ok. A gente vai ver aqui na prática, vou demonstrar o exercício na prática, vocês vão entender que 6 cores dá para entender bem legal o que significa, e é bater o olho e tá tudo certo. Vamos lá, estamos prontos então para a nossa missão de entender como que isso funciona, aplicar o passo 2 na prática. Vamos embora. O vamos embora significa vamos ao passo 3, que é monitorar e atualizar essa parada. Uma vez que a gente já tem a nossa EAP bem estruturada, completamente de acordo com o escopo do nosso projeto, já tem uma legenda que vai nos orientar em como a gente vai monitorar. Agora o que precisa? Passo 3, monitorar e atualizar. Temos a nossa EAP de exemplo, temos a nossa legenda mais completa de exemplo, com 3 cores, né? Então a gente vai começar a aplicar aqui algumas legendinhas. Olha, à medida que o projeto está andando, né, a gente está fazendo exercício aqui. Projeto andou, começou o negócio. Então aqui nesse caso a equipe de planejamento ela já entregou várias coisas, já delimitou escopo, já desdobrou o cronograma, já fez um planejamento dos riscos, já montou o plano de comunicação, já definiu o orçamento, tudo certo, então tudo verdinho aí, vamos embora. Num segundo momento, numa segunda leitura, a gente entende que, olha, já tem coisas mais à frente que estão prontas, por exemplo, o e-book, as redes sociais estão prontas, e algumas coisas ali da equipe de monitoramento que estão em azul significa que estão em andamento, né? Estão andando bem. Uma terceira leitura a gente pode entender, olha que bacana, a equipe de monitoramento está andando com o trabalho, todos os trabalhos estão andando, nós conseguimos novas entregas dentro de marketing, dentro de TI, contudo tem pacotes atrasados, pacote de vídeo, de cursos publicados, materiais, página, link de compra customizado, estão atrasados, né? Então a gente já consegue verificar visualmente isso. Olha, passou mais um tempo, o que era amarelo ficou vermelho, o pessoal não conseguiu entregar e a leitura já nos dá esse aviso visual aí que é bem importante para uma tomada de decisão. Passou mais um tempo, uma nova leitura, continuam em atraso esses materiais aí, e que refletiu, né, no próximo item da nossa EAP, lá no lançamento, como os principais insumos da parte de venda e de realização do evento não foram produzidos, que são os vídeos, o curso publicados, materiais, isso acabou atrasando a parte de lançamento e agora esses estão atrasados. Então nós temos o componente 2 do pré-lançamento aí com vermelho e o lançamento em atraso. Olha, passou mais um tempo, o pessoal conseguiu entregar os vídeos, conseguiu publicar o curso, ainda tem coisas atrasadas, mas, né, por outro lado, a parte de lançamento ali já tem uma entrega feita e está esperando realmente os demais itens atrasados para poder colocar em dia a parte de lançamento. Agora sim, né, um panorama melhor, numa próxima leitura um panorama melhor. Estou pensando aqui numa leitura a cada 15 dias, a cada 20 dias, ou a cada mês. Eu sugiro a cada 15, né, dependendo do projeto. Então nessa leitura de 15 dias aqui, a gente já tem então, a equipe decidiu que não vai ter o link de compra customizado, né? Uma entrega não realizada, não será realizada. Todas as entregas atrasadas foram feitas, importante, né, observar isso. A gente tem algum atraso ainda da parte de comercial, claro que muito em função daquelas entregas anteriores atrasadas, mas a parte de palestrante ali da palestra e realização do evento, tá tudo ok. Agora sim, numa próxima leitura de 15 dias, a gente tem um panorama bem melhor do que o panorama anterior, e isso já nos dá, né, a gente começa a entender que o projeto já está indo para os trilhos. E agora sim, essa é a visão ideal esperada, né, ao final do projeto, que nós tenhamos tudo concluído. A ideia é essa, é chegar com tudo pintadinho de verde, ou então algumas caixinhas em preto, aí se a equipe entende que não tem necessidade de alguma entrega.
Bom, uma questão às vezes que me perguntam e que também faço é o seguinte: ok, aqui eu tenho uma questão visual que é muito bacana e que me dá velocidade de acompanhamento. Eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, o que está sendo entregue, o que está atrasado, o que tem risco, né? E o que está em andamento. Enfim, isso alivia a pressão das pessoas, da equipe, né? Essa comunicação ela é muito bacana, que ela alivia essa pressão, ela nos dá insumo para tomada de decisão e ela ajuda bastante no dia a dia. Mas ok, como é que eu sei o comparativo de atraso, o desvio, o percentual? Bom, se você quer ter um percentual mais acurado realmente do teu projeto, você precisa de um cronograma, né? Um software de cronograma vai te dar esse percentual mais acurado. Mas como eu gosto muito de uma questão prática aqui nos meus projetos, eu não poderia deixar de fazer isso, aqui eu uso essa mesma tela para entender, né, de uma forma bem prática, bem caseira, eu diria, entender qual é o percentual de atraso dessas raias, por exemplo, né? Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui, de acordo com alguns cenários que eu criei. Digamos que eu tenha este cenário aqui, algumas entregas em verde, algumas entregas em andamento, que é azulzinho, né? A parte de pré-lançamento ali a gente tem algumas entregas concluídas, mas tem as principais, aquelas atrasadas, né? Aquelas que estão em risco, com bastante atraso. Então aqui nesse cenário, o que a gente pode fazer para começar a entender o percentual? Para a gente entender o percentual, a gente precisa, para colocar o percentual, precisa entender data. Percentual em relação a quê? Então note que eu inseri nos componentes, nos 4 componentes do segundo nível, uma data que eu imagino quando desdobrei o planejamento do projeto, já uma data esperada para que cada componente tivesse aí uma ideia de marco temporal. Eu já defini quais são os marcos para cada componente desse. Então, por exemplo, na parte de gerenciamento, eu já coloquei que a data esperada era 30 de janeiro. Na parte de pré-lançamento, estou dizendo, olha, até 28 de fevereiro, todas as entregas abaixo devem estar realizadas. Na parte de lançamento, eu quero que o lançamento aconteça até 15 de março, né? Depois, pós-lançamento, um mês depois, até 15 de abril, tudo certo. Então, eu setei quais são as datas marco para este projeto dentro da própria EAP. Então, já é um balizador para que eu consiga colocar percentuais. Bom, e o que está faltando aqui agora? A gente precisa inserir a data. Qual é o elemento balizador dos percentuais? Então, se eu já inseri aqui dentro do meu projeto, nos componentes de segundo nível, as datas que precisavam estar realizadas as entregas, eu preciso entender, sob o ponto de vista de relatório, pensando que esse documento será compartilhado com equipes, ou daqui um pouco a equipe mesmo monitora a entrega para o líder do projeto, para o gerente do projeto, ou para o sponsor, para o cliente. Então nós temos que saber qual é a data de leitura para a gente poder ajustar os percentuais. Então o que está faltando aqui agora para a gente é a data de leitura. Atualizei ali em cima os percentuais agora, neste momento, pensando no hoje, fazendo exercício que, por exemplo, digamos que hoje é 15 de fevereiro. Coloquei abaixo aqui para a gente entender como que funciona. Então eu já atualizei os percentuais aqui, né, de acordo com essa data aqui, mas pensando na data do relatório. Vamos ver como é que fica isso. Olha só. Dentro do meu pacote de gerenciamento, a ideia, né, que ele fosse entregue todo até 30 de janeiro. Hoje, na data deste relatório fictício, é 15 de fevereiro. Portanto, eu já passei da data que deveria ter sido entregue esse pacote e eu estou com algumas coisas em andamento. Pois bem, esse pacote ele representa 100%, né? Todas as entregas que estão nesse pacote representam 100% do meu escopo deste pacote aqui. Estes 2 pacotes de equipe de planejamento e equipe de monitoramento não contam. São componentes de organização apenas, eles são agrupadores, né? Eles são componentes de áreas da empresa, então não conta como entrega. O que conta como entrega é isso aqui, escopo, cronograma, riscos, plano, orçamento, tá? Então, esses aqui que a gente precisa somar
aí e depois multiplicar pelos percentuais corretos. Bom, como é que eu faço essa conta aqui? É simples, é muito simples. Eu não quero trazer um cálculo complexo aqui. Eu quero apenas ter um instrumento visual e um percentual simples para que seja rapidamente compartilhado com a equipe. Então eu pego, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 9 entregas dentro dessa primeira raia, 9 entregas. Essas 9 entregas, elas representam 100% do trabalho a ser feito. Então, eu faço 100% dividido por 9, o que vai me dar 11,11. E aí, como é que eu chego nesse percentual aqui de 55%? Porque eu simplesmente, se cada caixinha, cada componente, cada entrega vale 11,11, eu digo que 11,11 vezes 1, 2, 3, 4, 5, que são as realizadas. Então, eu vou ter um realizado de 55,55%. E assim eu vou fazendo para os demais. Olha que bacana, é muito simples, né? Então, digamos que se eu tenho 5 caixas que representam 100%, se eu realizei a metade, eu tenho 50%. É bem simples. Vamos para a raia 2, pré-lançamento. Eu tenho que estar com isso pronto no dia 28 de fevereiro. Contudo, a minha data de relatório é antes, né? Eu estou aqui a 15 de fevereiro. Tenho pelo menos quase 2 semanas antes. Então, tá em tempo ainda. Qual é o meu previsto? Bom, meu previsto, né, é de que eu deveria estar a 50%, porque hoje é 15 e a minha entrega é dia 28. É um mês para todo esse pacote, então eu estou a 50%. Por que eu cheguei no realizado de 44? Porque eu tenho aqui 4, 8, 9 de novo, 9 entregas dentro dessa raia 2. A gente já sabe que é 100% dividido por 9 entregas dá 11,11. Então, eu vou somar só as realizadas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 11,11, que vai dar o meu realizado de 44%. E é isso, é bem simples. Assim a gente consegue ter uma ideia de qual é o desvio que está acontecendo nas nossas entregas. Então, por exemplo, aqui, além de ter a parte visual bem resolvida, no sentido de uma sinalização semafórica e talvez uma outra cor adicional que você queira imprimir aí no seu projeto, você ainda consegue alocar minimamente, dando uma conta muito simples, qual é o percentual de atraso, qual é o desvio de atraso no teu projeto. Daria ainda para você fazer aí alguns somatórios e alocar isso lá em cima, na caixinha, no componente geral do projeto, que é o nome do projeto, por exemplo, fazendo um cálculo ali, colocando esses percentuais, colocando num bolo só e jogando para cima. Caso você quisesse entender, tá, mas qual é o desvio de atraso do meu projeto como um todo? Dava para subir isso. Bem como daria para descer também. Então, mas é a questão de você querer fazer isso ou não. Se achar mais trabalhoso ou menos trabalhoso, ou se isso é importante, por exemplo, né? Se o seu cliente pergunta, tá, mas qual é o atraso geral do projeto? Olha, a nossa estimativa é que o atraso esteja em torno o desvio, né, esteja em torno de 10% dentro daquilo que a gente está realizando. Então é um atraso que a gente considera normal. Até 10% aí é um desvio padrão normal dentro do que a gente tem nos ambientes de projeto. Então, esse percentual te ajuda a dar essa resposta aí na hora, certo? Vamos tirar o laser aqui. Seguir o nosso conteúdo. Vamos lá, uma parte importante aqui de orientações de monitoramento. Primeiro ponto, a gente precisa atualizar, né? Aqui é uma orientação forte. Atualize a ferramenta a cada entrega feita ou a cada período de tempo. No nosso exercício aqui, eu comentei a cada 15 dias. Entendo que é um bom tempo, um bom prazo de tempo para que a equipe possa atualizar isso ou para que o próprio gerente do projeto possa atualizar isso. Então, a primeira orientação é essa. Precisa atualizar essa ferramenta. Usar esse artifício corretamente, né? Cuidar as cores, as legendas, isso tem que ficar, não pode haver dúvida, né? Atualizar os percentuais, fazer a conta direitinho. Então, usa isso corretamente que vai ser a teu favor. E vai acontecer mudança certamente no meio do caminho. E aqui a ideia é a gente mostrar essa mudança aplicada na EAP
mas justificar isso também é um instrumento importante que a gente pode justificar. Olha, nós tínhamos uma EAP desta forma, por conta disso, 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 o melhor caminho, então, já acordado, consensado com as partes, mas então temos essa segunda versão da EAP, que esses pacotes aqui foram eliminados ou novos pacotes entraram, tá? Então, também você pode fazer isso, mostrando as mudanças, alterando e justificando isso para os envolvidos. Benefícios desses 3 passos, olha aí. Você, ao utilizar esses 3 passos, esse método rápido para monitorar as entregas do projeto, você vai ter um benefício aqui de aproveitar para refinar a sua EAP. Olha que bacana, né? A sua EAP vai ficar muito mais completa ao longo do caminho, e aí você vai ter o benefício de usar não só uma EAP completa no teu projeto, mas em outros, né? Aproveitá-la depois para outros projetos. Mais um benefício, você pode, em apenas uma página, um slide de PowerPoint, você vai comunicar rapidamente o andamento das entregas do teu projeto. Né? Dá um print aí, joga no WhatsApp e está todo mundo ciente do que está acontecendo. E é muito rápido, né? É muito bacana fazer isso. Outro benefício interessante, como é algo simples, de fácil manutenção, que já tem uma legenda de apoio orientativa, que todo mundo já entendeu como funciona, é uma leitura fácil e visual, é muito fácil de alguém da equipe pegar esse trabalho para si. Então você vai delegar essa tarefa, vai tirar do seu colo para que a própria equipe faça essa atualização para você e devolva. Depois o seu trabalho é só de passar o olho e conferir para ver se está tudo ok. E como eu venho comentando, né, durante os 3 passos, é um método muito rápido para monitorar as entregas. Claro que depois de configurado, dá um trabalhozinho no início ali para a questão da EAP, de deixar bem estruturada, de deixar uma EAP completa, ela precisa representar 100% das entregas do teu projeto, mas isso é algo que você vai ter que fazer de qualquer forma, independente se aplicar esse método de 3 passos ou não. É de nossa responsabilidade aqui como gerente de projeto fazer uma EAP bem feita para projetos que são mais preditivos. Mais um benefício que eu destaco aqui, ela dá mais segurança para todos os envolvidos. Olha que bacana a gente ter uma ideia geral, global e visual de tudo que está acontecendo, então tende a diminuir os conflitos de comunicação, tende a diminuir riscos, tende a deixar toda a equipe mais segura no andamento do projeto. E é isso. Esse é o método rápido para monitorar as entregas do projeto. Espero que você tenha gostado. Preparei com muito carinho esse material aqui. É o que eu uso no meu dia a dia. Aplico isso, compartilho isso com os meus clientes, com os meus sponsors. E é um método que me ajuda aqui a acelerar, né, todo esse trabalho que eu tenho de gerenciar muitas vezes 2, 3, 4, 5, 6 projetos ao mesmo tempo, e eu não podia deixar, né, de ter essa oportunidade aqui para compartilhar isso com você que acompanha aqui nas minhas redes sociais, que está interessado em saber sobre gerenciamento de projetos. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Se você não me segue ainda, estou lá no Instagram, @líder de projetos, estou no Facebook, @líder de projetos, estou no YouTube, @líder de projetos. Então, vou convidar você para visitar as minhas demais redes sociais para a gente ficar conectados, porque a minha ideia é toda semana estar levando aí conteúdo bacana de gerenciamento de projetos, principalmente aqueles conteúdos que nos ajudam a agilizar a nossa gestão no dia a dia. Tá legal? Vejo você num próximo vídeo e até mais.